Agora eu tirei, mas estou te ouvindo bem, tá bom? Beleza. Rodrigo, Valeu, muito você é meu obrigado. primeiro dia aqui, mas preciso ficar no mudo e sem câmera, pois estou no processo de levar as crianças. Ora, bom dia. Tudo Bom bem, dia. Joaquim? Como que você está? Maravilha. Tudo bem? E Bem, você, Cláudio, que tal? tudo bem, Tenha tudo bem. bom dia. Rodrigo, bom Entendi, dia. Rodrigo. Tranquilo, pode ficar com a câmera fechada aí e com o áudio fechado também. Bom, nós já temos aqui 4 pessoas, podemos começar então. E eu coloquei aqui no chat aí, não sei se vocês estão vendo aí no chat, o tema do nosso transbordo dessa manhã é justamente uma passagem de Paulo aqui da Bíblia, né? Filipenses, capítulo 3, nos versos 12 a 14. Eu coloquei aqui 2 versões para vocês verem uma pequena diferenciação na tradução para o português. Então, na versão revista e atualizada, diz assim: a soberana vocação, é o subtítulo. Paulo dizendo para nós o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueci de colocar aqui o verso 15, mas no verso 15 ele diz também o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Aí agora aqui na versão revista e corrigida, tem uma pequena diferencinha. Foi o verso 11 também, mas o que interessa para nós é do verso 12 em diante. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Outras versões dizem, esquecendo-me das coisas que ficam para trás de mim, né? E avançando para as que estão diante de mim, ou para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no verso 15 da versão revista e corrigida, diz o seguinte: pelo que todos quantos já somos perfeitos. Bom dia, Stephanie. Bom dia. Sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. O ponto em questão foi o que eu pus lá no post do grupo, que é o seguinte: Paulo parece que, quando ele escreveu esses textos, ele estava numa dicotomia. E aí nós, ao lermos isso aí, ficamos pensando, o que ele quis dizer? Por quê? No verso 12, ele diz, não que eu já tenha recebido ou eu já tenha obtido a perfeição. Ele está dizendo para nós, olha, eu não sou perfeito. E tem pessoas que falam assim, é impossível você ser perfeito nessa terra. E já tem pessoas que falam assim, não, é possível sim ser perfeito. Então, o que Paulo quis dizer? Porque no verso 15, ele fala como se fosse o contrário. Ele disse lá, no verso 12, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ele quer dizer que não atingiu a perfeição. E no verso 15, ele fala o seguinte, pelo que, né, todos, pois, que somos perfeitos. O que ele quis dizer? Sou perfeito? Não sou perfeito. Não, não sou perfeito, não alcancei ainda. E no final ele fala assim, não, mas pelo que todos somos já perfeitos, então vamos viver ou pensar, sentir, né? Ele fala assim, somos perfeitos, então sintamos isto, que somos perfeitos. O que ele queria dizer, afinal de contas? É interessante que o conceito de perfeição, ele é um conceito um pouco abstrato para muitas pessoas. E muitas pessoas ficam nessa dicotomia também. Afinal de contas,
É possível ser perfeito aqui na Terra? Ou não? Bom dia, Simone, tudo bem? É possível você ser perfeito aqui? Ou é possível você não ser perfeito aqui? Eu quero ilustrar de uma maneira simples como é que Paulo queria dizer para nós sobre a perfeição e sobre a imperfeição. Imaginem vocês um casal que espera muito ter um filho e já tentaram de várias formas e não consegue, já tem muito tempo casado e deseja muito ter a criança e tudo mais, e fazem tratamento médico e tenta descobrir se o problema é o homem, se o problema é a mulher. Afinal de contas, eles querem e desejam muito ter um filho, mas ficam com aquela dificuldade. Mas até que um dia, depois de muito empenho, de oração, de pedir a Deus, a mulher engravida. E essa mulher, então, agora começa a realizar o desejo, o sonho de ser mãe. Daqui a pouco vocês vão entender o que tem a ver com esse texto, essa história. Então, essa mulher agora, ela começa a sua gravidez, vai passar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, faz pré-natal, faz isso, faz aquilo outro. E quando chega lá pelo 6º mês, que já está 2/3 da gravidez, ela contrai uma doença grave. Tipo um sarampo, uma rubéola, sei lá, uma coisa assim. E essa mulher fica impossibilitada de tratar essa doença. E quando vai chegando lá para o 6º, 8º mês, ela já melhorou da doença, é que ela vai ao médico e vai contar o que aconteceu. E o médico vai, faz um exame e fala assim, ó, infelizmente, como você contraiu essa doença, nós vamos ter que interromper sua gravidez, porque seu filho não vai nascer perfeito. Como é que seria na cabeça dessa mãe que tanto tempo almejava ter um filho, que tanto tempo lutou, e quando está quase realizando o seu sonho, o médico chega para ela e fala assim, ó, não adianta você ter o seu filho vai nascer imperfeito. Ele não vai ser perfeito. Ele vai nascer com um problema cerebral. Ele vai ter uma vida aqui que não é uma vida, ele vai vegetar. E a gente já ouviu vários casos de pessoas que tiveram esse problema e tudo mais. Mas essa mulher, com a sua fé, ela se apega e ela fala assim, eu não vou permitir fazer isso. Eu quero ter o meu filho e ele vai nascer perfeito. Eu tenho certeza disso. E ela entrega o caso para Deus e ora e pede a Deus. E tudo bem, o médico fala assim, eu respeito sua vontade, mas o meu papel como profissional, eu avisei. Tudo bem. Chega no dia, a criança nasce, a mulher teve que fazer uma anestesia para fazer uma cesárea, e aí quando a criança nasce, e depois que ela está ali voltando da anestesia, ela vai e pergunta para o médico, doutor, meu filho, ele está perfeito? Ele é perfeito? E o médico fala assim, seu filho está perfeito. Todos os sinais, seu filho está perfeito. E ela, ai, que alívio. Tá, mas aí você para e pensa assim, como que ele pode nascer perfeito? Não tem cabelo. Não sei quantos aqui já tiveram filho e já viram essa experiência no primeiro dia, quando você pega seu filho. É uma criaturinha que você espera tanto, que você ama, mas, na verdade, ele não é tão perfeito assim. Não tem cabelo, não tem dente, não fala, só chora. Todo inchado, 9 meses lá na barriga da mãe, lá no líquido amniótico ali, e agora, puf, sai para o mundo. Então, assim, quando você olha, mas não é perfeito. Mas então, o que é esse conceito aí de perfeito e imperfeito? Tudo bem, criança nasceu. Vamos levantar a hipótese que ela não tivesse nascido perfeita, essa criança. E que ela agora cresceu, só que não se desenvolveu. É o que você vê em alguns casos, algumas crianças que têm ali o corpo quase perfeito, mas a mente tem um retrocesso. Ela não está perfeita. E vamos dizer que ela fosse uma criança normal, que ela cresceu e agora ela está ali 5 anos, correndo e tudo mais, fazendo coisa que criança faz, né? E muitas vezes a gente até força as crianças a serem adultas e devemos deixar elas serem crianças. E se fosse o outro paralelo,
a pessoa que nasceu com uma deficiência mental. Ele tem o corpo praticamente como se fosse perfeito, mas tem uma deficiência mental. E aqueles que ficam vegetando numa cama e fica ali, 20, 30 anos, e você percebe que as atitudes dessa pessoa são atitudes de crianças, não de adulto, porque ela nasceu com uma imperfeição. Percebam que os conceitos de perfeição e imperfeição são relativos. Não é uma coisa que não é um lugar que você vai e chega lá e, pô, cheguei, conquistei, agora eu sou perfeito. Não, não é assim. O conceito de perfeição e de imperfeição, de acordo com o que o texto bíblico está dizendo aqui, que Paulo está nos dizendo essa manhã, é um processo. Você pode ser perfeito e numa hora você pode ser imperfeito. Como? Por exemplo, a criança quando nasce. Ela nasce perfeitinha, o corpo perfeito e tal, todos os sinais de perfeição. Perfeitas para uma criança, mas ela não é perfeita para um adulto. E o mesmo caso, uma criança que nasce com imperfeição cerebral, ela cresce, mas ela não se desenvolve. Ela desenvolve o corpo, mas não desenvolve a mente. Então, ela é perfeita no corpo de adulto, mas ela é imperfeita porque ela age como criança. Então, aonde que Paulo quis chegar quando ele diz lá no verso 12? Não que eu não o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. E já no verso 15 ele fala, todos, pois, que somos perfeitos. Isso nos leva a fazer uma interpretação um pouco mais profunda, porque é o seguinte, a Bíblia foi escrita, no Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, como Paulo era um cara muito estudado, e ele sabia falar várias línguas e sabia escrever várias línguas, ele escreveu em grego algumas cartas. E no original grego, nesse verso 15, aliás, no verso 13, né? Ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Será que ele estava falando do verso 12? Porque ele falou assim, não que eu já tenha obtido a perfeição. Ele, quanto a mim, não julgo que eu alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço para alcançar a perfeição. Veja bem o que ele diz. Duas coisas, na verdade. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, o que passou, passou. Você tem que esquecer. E tem muita gente que vive um peso lascado nas costas. Sabe por quê? Porque não consegue esquecer. Ou não consegue largar o passado. Aí ele vive o presente imperfeitamente. E já tem outros que vivem só pensando no futuro, no que nem ainda aconteceu. E ele deixa de viver o dia de hoje, o presente. E Paulo disse as duas coisas. Eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele não fala assim, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam e preocupando-me com as que ainda vão chegar. Não, ele não falou isso. Ele fala assim, avançando para as que ainda vão chegar, as que estão diante de mim. O que eu faço? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, como eu estava falando sobre o grego, que ele escreveu em grego, essa palavra prossigo, no grego, significa prosseguir apesar de. Tem uma conjunção aí. Apesar de quê? Prosseguir, apesar de quê, é aquela pessoa que é perseverante, é aquela pessoa que é resiliente, é aquela pessoa que, apesar de cair, ela levanta e continua. É aquela pessoa que, apesar de travar, às vezes, ela destrava e continua. Porque o segredo disso tudo é o seguinte, é você prosseguir e avançar. Mas nesse prosseguir e nesse avançar, você tem que fazer duas coisas. Esquecer as coisas do passado, deixar para trás. E ficar pronto para o que vai vir pelo futuro. E não preocupar ainda com o que vai vir pelo futuro. Ou seja, viver um dia de cada vez. Viver a sua vida. A vida é
bonita, a vida é simples. Viva a vida, né? Tem até filme e música que fala sobre isso. Então, meus amigos, o que eu queria falar para vocês nesta manhã foi esse discernimento desse texto da palavra de Paulo aqui, que ele diz o seguinte: é possível sim você ser perfeito. Você é perfeito de acordo com o processo que você está vivendo, na busca de encontrar e viver o seu propósito que Deus tem para você. E você é imperfeito também, porque quando você está nesse processo de perfeição, fazendo essas coisas, esquecendo o passado, avançando sempre, sem parar, e você às vezes cai, você tropeça, mas você não desiste, você levanta e continua. Então você tem momentos de imperfeição. E a perfeição não é um estado, não é não é aquela coisa assim, ó, hoje eu estou cansado. Então você não fala assim, hoje eu estou perfeito. Você é perfeito para o dia e para o momento que você está vivendo. E mesmo que você caia, apesar de, ou seja, prossigo para o alvo, apesar de cair, apesar de cansar, apesar de tropeçar, eu prossigo, eu não desisto. E vocês verem que essas palavras que Paulo disse, não só falando assim que avançando, prossigo, ele quer dizer o quê? Movimento. Não tem como você prosseguir nem avançar se você não estiver em movimento. É uma jornada. Você está caminhando. Você não sabe onde você vai chegar ainda. E não tem que preocupar com isso. Você só tem que ficar em movimento e ser firme. Prossigo, apesar de cair, apesar de tropeçar, apesar de ter momentos que desanima, não é fácil a jornada. Mas você, se fizer o que Paulo está falando, você vai poder dizer igual ele. Não que eu já tenha recebido a perfeição completa, plena, que essa eu só vou receber quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o meu corpo vai ser transformado. Aí eu vou receber a perfeição plena. Mas, no estado em que eu estou vivendo hoje, eu posso ser perfeito hoje a partir do momento em que eu não desisto, em que eu não deixo que as coisas ou os atropelos da vida deixem eu parar. Se eu parar, eu me torno imperfeito. Mas se eu não desistir, apesar de perdas, apesar de processos difíceis, apesar de desertos, apesar de atropelamentos, apesar de quedas, apesar de intempéries, se apesar de tudo isso eu posso até cair, mas se eu levanto e continuo, eu sou perfeito para o momento da vida que eu estou vivendo. Vamos citar exemplos bíblicos. A Bíblia fala, por exemplo, não sei se vocês já leram lá em Gênesis, qual é o homem que mais viveu nesse mundo? Lá da genealogia de Adão. Lá diz que Matusalém foi o homem que mais viveu nesse mundo. Ele viveu 969 anos e morreu. Mas tem um que viveu mais do que ele, que foi Enoque. Porque ele está vivo até hoje, porque Deus levou ele para o céu. Então, se o mundo tiver 6.000 anos, ele já tem 6.000 anos de idade. Ele está lá no céu com Deus. Foi perfeito? Não, ele era humano. Ele também tinha a raiz do pecado. Mas Deus o tomou. E ele está no céu. E Moisés? O que falar de Moisés? Moisés era perfeito? Não. Ele era gago. Ele fez coisas que ele não se orgulharia. Mas ele foi ressuscitado por Deus e também está no céu. Ele está vivendo um momento de perfeição desde quando Deus o levou. E falar de José? José é um exemplo para todos nós, né? Aquele cara era perfeito, ele governava em todas as esferas da vida, não importava o lugar, ele governava. Mas ele também teve seus momentos, talvez a Bíblia não relatou. E Davi? Davi foi um cara perfeito? General mais maligno que o povo de Israel já teve, o que mais matou, o mais sanguinário, adulterou, mandou matar o marido da mulher que ele adulterou, fez coisas terríveis.
E a Bíblia o chama de o homem segundo o coração de Deus. Então, o segredo desse verso bíblico aqui que Paulo está dizendo para nós essa manhã, ele fala assim, ó, gente, é o seguinte, a perfeição não é uma conquista que você conquista, um brasão, uma medalha, e fala assim, pronto, estou perfeito. Não. Nós só seremos 100% perfeitos quando Jesus voltar e dizer para você, você é um SBF, servo bom e fiel. Você vai comigo para o céu. Aí sim nós vamos atingir a plenitude da perfeição. Mas enquanto isso não acontece, enquanto você está aqui nessa terra, tentando fazer as coisas certas, tentando colocar em prática aquilo para qual você foi chamado, tentando colocar em prática o propósito que Deus tem para a sua vida. E se você não desiste, se você não para, se você está em constante movimento, como é esse movimento? Prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso alvo é Cristo. Se você está como general do reino, tentando fazer isso aqui na terra, implantar o reino de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida, se você está avançando, deixando o passado para trás, não deixar que ele te pare, e mesmo que você caia, mesmo que você tropece, você levanta e não desiste, demonstrando resiliência, você está perfeito no padrão que você está vivendo. E é isso que Paulo queria dizer para nós nesta manhã. Eu quis fazer uma live muito rápida, não continuei o assunto da outra vez, que eu ainda não terminei essa segunda parte que a gente ia falar de novo sobre propósito. E esse texto mexeu comigo essa semana. Eu preciso transbordar isso aqui com o pessoal. E fica aí essa mensagem para todos vocês nesse dia de hoje. Alguém gostaria de falar alguma coisa, contribuir? Microfone aberto, por favor, pode falar. Bom dia, Salete, não falei bom dia para você? Bom dia, Cláudio. Eu não dei bom dia porque você já tinha começado, eu falei, eu não vou atrapalhar. Bom dia a todos. Bom Tá dia. Cheguei já no caminho andando, mas muito Joaquim, bom. quer falar, Joaquim? Não. Acho- Alguém quer falar? Stephanie? O Oi, Rodrigo, bom dia. bom dia. Muito bom sua mensagem. Eu estava escutando algo também em relação a. Eu não sei, eu tava até tentando achar aqui, mas eu não tô achando. Uma parte que fala que somos irrepreensíveis em amor. E eu escutei também uma pessoa falando sobre isso, que quando nós amamos, nós não vamos, nós vamos chegar nessa transformação, mas em amor, não é por medo, né? Sim. É em amor. E você começou a falar. O amor lança fora o medo. Todo medo, exatamente. Muito bom, excelente. Muito obrigada pela sua explanação. Muito bom mesmo. Mais alguém? Salete, quer falar, Salete? Está em Efésios 1:4, viu, Stephanie? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Muito obrigada, isso mesmo. Fale, Oi, Salete. bom dia, Cláudio. Bom dia, Simone, pode falar? Simone, isso. Só fazendo aqui uma ponte com aquilo que você falou sobre Davi. Davi realmente foi um homem que foi, né, o rei mais que lutou em Israel, um rei muito sanguinário, e foi um homem segundo o coração de Deus. Adulterou, teve tantos problemas envolvendo Davi, mas foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê, né? Porque ele era uma pessoa quebrantada. E isso eu até estava. Essa semana eu terminei de ler o livro de 1º e 2º Samuel, que fala muito da história de Davi. E é o que a gente precisa, né, aprender a ser, é ter esse espírito quebrantado como Davi. Porque nós somos seres humanos sujeitos, né, a errar, a falhar. Agora, a chave está no se quebrantar. A chave está no arrependimento, a chave está em você
né, dar aquela freada e dizer, opa, eu errei aqui. E aí nós, né, nos quebrantarmos diante de Deus, pedir perdão, porque assim é que a gente, corrigindo, né, as falhas, é que a gente continua seguindo no alvo que é Cristo. Só fazendo essa colocação aqui, porque como está recente que eu li o livro de Samuel, eu achei muito válida a sua colocação e quis aqui também fazer colocar a minha fala. Então, inclusive, assim, complementando o que você disse sobre Davi, você não se torna, porque quando Paulo fala que a perfeição não é um estado de ser, um lifestyle de vida, vamos dizer assim, quando você quebra esse processo e você cai, como Davi caiu várias vezes, você não deixa de ser perfeito, ou você se torna imperfeito. Não. Você só se torna imperfeito se você parar. Se você, por exemplo, tem um obstáculo, aí você desiste. Ah, não. Se Paulo falou aqui, porque tem gente que fala o seguinte, Paulo acabou de falar aqui que não tem como ser perfeito, gente. Então, para que eu vou ficar na igreja? Para que eu vou seguir a Deus? Para que eu vou orar? Para que eu vou transbordar? Para que isso? Para que aquilo? Não vou fazer nada disso. Não tem como ser perfeito. Como se a perfeição fosse uma exigência para você chegar lá no reino de Deus. Não, não é isso que ele está dizendo. Aí já tem aqueles outros que falam o contrário. Não, mas aqui ele está falando que nós já somos perfeitos. Uai, já somos? Uai, então, se eu já sou perfeito, posso fazer o que eu quiser também? Não, não é por aí. Então, assim, você se torna imperfeito quando você desiste. Se você não desiste, se você continua firme, como ele disse, mas, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Diz Paulo, eu sei o que eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Passado, passou, não tem como eu voltar daqui 10 minutos atrás, aqui no início da live, e redizer o que eu já disse. Não tem jeito, acabou. É o tempo que rege a nossa vida aqui, né? O Cronos. Não tem como. Passou, passou, acabou. Esquece. Esquecendo-me das coisas para trás. E faço o que então? Prossigo, não desisto, apesar de cair. Avançando para as coisas que vão vir. Não sei o que vai vir. Mas estou preparado para aquilo que chegar. Bom dia, Luiz, tudo bem? Então, essa é a questão. Davi caiu várias vezes, mas ele não desistiu, ele não parou. Ele, de coração quebrantado, se arrependeu e ele continuou firme na sua jornada até o fim dos seus dias. Isso, Cláudio. E ele reconheceu, né? Porque muitas vezes a pessoa, nós muitas vezes nos achamos que estamos quebrantados, que estamos arrependidos, mas não abre mão de reconhecer o erro. É aí a chave de Davi. Além das quedas, todo o reconhecimento. Porque quando ele foi para fazer o templo de Deus, Deus falou que não, porque ele era um homem Você não vai de fazer. muito sangue nas mãos, porque ele era um homem de guerra. Então, nós podemos ser pessoas de guerra, de batalhar, de enfrentar, né, as adversidades, mas que realmente estejamos com o reconhecimento das horas que caímos, de saber, não, eu errei, eu caí, Senhor, me perdoe, porque essa semana eu estava no salão e eu estava falando isso, a moça falando, porque Deus é assim, Deus é bom em todo o tempo, cuida de mim. Eu fiz assim, olha, e ela tá afastada, eu fiz assim, cuidado, porque Deus é misericordioso, ele é amor, mas ele é justiça. Então, não podemos esquecer disso e não ficar levando a vida de oba-oba. Tá, Deus é bom, Deus me entende. E empurrando com a barriga as situações. Então, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, um homem de guerra, um homem valente, porque ele sabia que Deus era com ele em todo o tempo, mas um homem reconhecedor, às vezes que errou, de precisar
voltar atrás, voltar a pedir perdão. Senhor, eu errei, eu reconheço. E isso é para a gente, porque muitas vezes a pessoa fala assim, desculpa, perdão, mas o coração que Deus conhece, só Deus conhece, muitas vezes não está realmente arrependido. Eu não sei ontem que se estava todo mundo assistindo a live do Pablo, deixar de ser bonzinho, quando uma senhora falou que, mais ou menos assim, que o marido estava lá curtindo e ela estava ali com um câncer. E ali eu estava dizendo, misericórdia, quanta coisa essa senhora está carregando no coração, está ali se amargurando, porque é como diz, quando você não perdoa, quando você não reconhece, a brasa está na sua mão, porque você fica ali com aquela brasa quente na mão, e a Carregando. pessoa a qual fez, está ali, está de boa vivendo. E ontem eu estava. Júnior sempre fala isso. Tem horas que eu sou mais explosiva, ele fala, amor, para com isso. Deixa para lá, deixa as coisas acontecer, Deus está no controle de tudo. Aí eu digo, mas a gente tem que fazer assim, amor, pá. E aí as coisas vão, mas realmente, vamos tirar as brasas da nossa mão e seguir. E é isso aí. Outra questão também, gente, sobre a perfeição, que assim, o nível de perfeição meu, do Joaquim, da Salete, do Luiz, da Kelly, do Clenir, da Simone, nossos níveis de perfeição são diferentes, porque as nossas realidades são diferentes. Vejam o que Paulo disse em Hebreus 5,13, que eu coloquei aí no chat. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra a justiça, porque é menino. Paulo falou o seguinte, que quando você aceita Jesus, você nasceu de novo, né? Você nasceu de novo, é uma nova vida, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você é como se você tivesse se tornado, nascido espiritualmente falando, um bebê. E aí você vai amadurecer, você vai começar tomando leite, depois você passa para papinha, para o mingau, depois você passa para comida mais sólida, e aí você vai crescendo, você vai se desenvolvendo na sua fé, nessa nova jornada, nesse novo caminho seu. E mesmo você sendo uma pessoa adulta para o padrão daqui da Terra, você ainda é uma criança no reino de Deus. E aí você vai crescendo na sua experiência com Cristo e você vai crescendo, 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 até se tornar um adulto espiritual. E isso é a diferença do nível de perfeição de uma pessoa para a outra. Assim como uma criança é perfeita para ser criança, um adulto é perfeito para ser adulto, e não vice-versa. Diga, Joaquim. Isso. A perfeição, enfim, eu conheço pouco a Bíblia, mas daquilo que agora o Cláudio estava a ler e também a Salete estava a falar, dá-me ideia que a perfeição advém de estar em amor com Deus, ou seja, não advém de outra coisa senão perseguirmos a palavra de Deus. Portanto, quando estamos em amor com Deus, estamos na perfeição. E, portanto, a perfeição não é um estado daquilo que fazemos, não é aquilo que executamos, é aquilo que executamos enquanto seguimos a palavra de Deus. Isso. E enquanto isso nos torna perfeitos. Portanto, enquanto estamos na busca. Não sei se estou a interpretar bem. Está Portanto, correto, está correto. Enquanto você está no caminho, está na jornada, está focado, como disse Paulo, prossigo para o alvo. Você tem um isso, alvo, isso. que é Cristo. E aí, enquanto você está caminhando, enquanto você está... Porque muitas pessoas acham que, assim, tem até o ditado aí que o Pablo fala assim, ó, feito é mais que perfeito. Não se cabe nesse caso aqui. Mas é possível ser perfeito aqui na Terra? Sim, desde que você esteja o quê? Avançando, prosseguindo, apesar de acontecimentos que interferem nesse prosseguir e que fazem você desistir. Se você desistir, você se tornou imperfeito, mas você está perfeito no momento que está vivendo. Se você está avançando, deixando as coisas para trás, avançando para frente sempre e prosseguindo com o alvo, que é Jesus Cristo. Então, se você está fazendo isso, você está perfeito.
E você vai alcançar a perfeição plena quando Jesus voltar. Porque, assim, tem gente que acha que ser cristão ou ser um cidadão do reino aqui nessa terra é você ser a pessoa que não peca. Isso, a Bíblia nunca falou isso, e Paulo também não falou isso. Não tem, não tem ninguém nesse mundo que não peca. Só que o pecado não é o mais importante. A gente fica tão envolvido, tão preocupado. Assim, nossa, agora Deus vai pegar o chicote e vai me dar uma chibatada porque eu caí, eu pequei. Não é isso. Aí olha para Davi, por exemplo. Você já pensou em cometer um pecado que nem Davi, gente? Premeditação, de desejar a mulher do homem lá, tomar a mulher no seu leito, depois manda matar o homem, porque sabia que ele tinha pegado a mulher e a mulher ia ter um filho dele. Que rolo, que bagunça. E o cara se arrependeu e foi firme, e nós vamos encontrar Davi lá no céu. Então, se a questão não é isso, a questão não é o pecado, não é você cair, a questão de você ser perfeito ou imperfeito é o momento que você está vivendo, desde que você não pare, você seja resiliente, seja firme no seu propósito e continue sempre avançando sem parar. Mas Posso falar alguém uma coisa? Eu pode quero. falar. Fala, Kelly. Não vou aparecer porque eu tô me trocando. Sobre isso de nós. Eu creio que todos nós estamos onde a gente tem que estar. Todos nós. Não existe imperfeição. Existe o que você falou. Tem gente que vai ser bebê a vida toda. Tem gente que já está num nível, um adolescente, um ancião. E em relação a gente tem que aceitar, tentar melhorar, claro. Isso depende de cada um, mas tentar aceitar o outro no degrau que ele está. Porque foi o que você falou, nós somos diferentes, temos criações diferentes. Eu passei por muitas coisas, tive muitas dificuldades, você teve outros tipos de dificuldades, Joaquim teve outros, e isso foi moldando o nosso caráter e foi moldando a nossa personalidade. Mas em relação a Deus, eu acredito que nós somos Deus e que Deus sabe exatamente o lugar que a gente tem que estar. Então, se eu estou aqui agora, Ele sabe que eu estou aqui, porque eu sou Ele. Eu sou uma centelha divina. E a gente tem que romper barreiras, sim, chegar onde a gente quer chegar, porque eu tenho um sonho, você tem outro, o Joaquim outro, o Salete tem outro, mas a gente também tem que respeitar o degrau daquele que acredita que tá tudo, que Deus não pune, que Deus é amor, que Deus é muito raivoso, porque ela tá naquele degrau dela. E a gente tem que e deixar a pessoa crescer sozinha. É difícil isso para mim também. Eu já tentei mudar um monte de gente, mas eu aprendi que eu tenho que me mudar. Não adianta eu falar uma coisa que eu sei que eu vivenciei, porque o outro não vivenciou. É igual perda de parente, perda de, sei lá, qualquer coisa, de empresa, de marido, esposa, porque perda é tudo igual. Então, cada um tem uma história, cada um tem uma crença, na verdade, e a gente tem que respeitar essa crença. Ai, perdão, meu alarme aqui. Mas é isso. Bom dia para vocês Bom e dia, Kelly. Valeu aí pela contribuição, viu? É exatamente isso que você está dizendo mesmo. A jornada é individual. O que determina os seus passos, suas decisões e o que você vai fazer, sua resiliência, sua força de vontade, seu foco, é justamente aquilo que você está aprendendo, a sua experiência. E é um dia a dia, cada dia é um novo dia. Hoje é o melhor dia de sua vida. Você tem que viver esse dia plenamente. Então, você acordou cedo, você leu a palavra, você orou, você tomou café, você fez exercício físico, e agora você vai enfrentar as situações da vida, e você tem que chegar no final do dia e falar assim, esse dia valeu a pena ser vivido. Agora, se você não está fazendo isso, tem alguma coisa que está te atrapalhando. Mas, Sair para uma reunião. terminando... Hã? Obrigado. Eu vou ter que sair para uma reunião, mas muita gratidão. Muito obrigado a todos. Gratidão também, Joaquim. Valeu. Muito obrigado.
Então, você tem que viver cada dia, um dia de cada vez, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu também já cheguei no meu limite, gente. Então, assim, eu gostaria de ouvir muito mais. Aí o Clenir, eu sei que ele não vai poder falar. Simone já falou. Luiz, quer falar um pouquinho antes da gente encerrar? Não, hoje eu não tenho nada não a dizer, só para ouvir mesmo. Tá bom, depois, você, a hora que pôr o link lá, vocês assistem desde o começo, que a gente começou bem em cima da hora mesmo. Mas, gente, então é isso. Tenham um excepcional dia, todos vocês. Estejam do lado de Deus aí para um excepcional fim de semana de segunda-feira, que está começando já hoje, né? E estamos juntos até o final do fim. Já é. Um abraço para vocês.